Olá, sejam bem-vindos. Começa agora o podcast Desbravando a Indústria 4.0, projeto este desenvolvido pelo NEAI, Núcleo de Estudos Aplicados em Indústria 4.0. Sejam bem-vindos ao podcast Desbravando a Indústria 4.0. Sou William Klug. E eu sou Catarina Macedo. Tecnologias da indústria 4.0, como IoT, computação em nuvem, Big Data, inteligência artificial, manufatura aditiva e entre outras, acabam desencadeando diversas oportunidades dentro da indústria 4.0, havendo dessa forma os 4 Smarts, sendo o Smart Manufacturing, Smart Supply Chain, Smart Working e o Smart Product and Service. Com o intuito de desbravar um pouco sobre a temática, convidamos o engenheiro Leandro. Tudo bem, Leandro? Olá pessoal, tudo jóia? Leandro Hornk-Hepke é graduando em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Pelotas, com um período de sanduíche na University of Rhode Island, nos Estados Unidos, junto ao curso de Industrial and Systems Engineering. Possui experiência em cargos de gestão da produção em multinacionais do setor alimentício e automobilístico. Atualmente atua como Inbound Logistic Manufacturing Specialist na General Motors South America e é aluno junto ao curso de Lato Sensu de Indústria 4.0 e Transformação Digital na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Para darmos início à nossa conversa, poderia nos explicar sobre o Smart Manufacturing e o Smart Supply Chain e de que maneira esses dois Smarts acabam sendo importantes dentro da indústria? Vamos lá, pessoal. Primeiro, agradecer o convite, para estar participando desse momento com vocês. Sempre feliz de poder estar contribuindo para o curso no qual eu me formei, no final de 2016 e poder estar tendo esse bate-papo inteligente aí com vocês. Acho que dentre os 4 Smarts que vocês citaram anteriormente, esses dois, o Smart Manufacturing e o Supply Chain, são os dois que pela minha trajetória profissional eu tenho mais embasamento e conhecimento para falar a respeito. Tá? Claro que são duas áreas muito amplas e eu acho que sempre quando a gente fala aí em indústria 4.0, em smart manufacturing, a gente está falando de integração de sistemas, Integração de sistemas inteligentes que vão estar dando suporte para a produção, no caso da manufatura e no caso da cadeia logística quando a gente está falando de supply chain. Então acho que esse é o primeiro ponto, para diferenciar os dois. Quando a gente fala de smart manufacturing, a gente está falando principalmente daquelas tecnologias associadas à linha de produção, ao shop floor, digamos assim. E quando a gente está falando de Smart Supply Chain, a gente está falando em tudo aquilo que envolve a gestão da cadeia de suprimentos e de forma mais forte relacionado à logística. Então, só para a gente exemplificar aí para quem está nos escutando, quando a gente fala de tecnologias aí relacionadas à manufatura, a gente está falando de, por exemplo, robôs colaborativos, integração entre sistemas de qualidade, integração entre sistemas de produtividade entre diferentes shops dentro da planta fabril. Tá, são alguns exemplos. E quando a gente está falando aí de Smart Supply Chain de logística, a gente fala, por exemplo, de sistemas de acompanhamento em tempo real de fluxo de peças, de materiais, de fluxo de informação entre empresa e rede de fornecedores. Então, acho que é mais ou menos isso. São essas aí as principais diferenças, as principais características de uma e outra. Certo. Então, seguindo essa mesma linha de raciocínio, sabendo que o Smart Manufacturing e o Smart Supply Chain abrangem uma gama de informações que são fundamentais e diferenciais para a evolução de uma indústria e seu destaque no mercado, poderia nos explicar sobre o Smart Work e sua importância para os colaboradores, principalmente em uma indústria como a GM? Claro. De fato, o Smart Working ele está diretamente associado ao colaborador, ao trabalhador na linha de produção. Então, quando a gente fala de Smart Working, a gente está falando de tecnologias
desenvolvimentos de ferramentas que vão dar suporte para que o operador, o colaborador possa fazer o seu trabalho com mais segurança, com mais qualidade, com uma melhor condição ergonômica, né? E nesse sentido, com certeza, a GM tem trabalhado fortemente, assim como todas as grandes indústrias, né? A gente sempre parte do pressuposto de que o ativo mais importante de uma companhia são as pessoas, né? Você consegue substituir um robô, você consegue substituir uma apertadeira eletrônica, você consegue substituir, enfim, uma esteira, mas você não consegue substituir uma pessoa, né? Então, a empresa tem dado aí cada vez mais um foco muito grande para a sua base de colaboradores, de operação, e nesse sentido tentado trazer o máximo de tecnologias para que auxiliem as pessoas do processo nas suas atividades. Então acho que, só para citar alguns exemplos aí para vocês, quando a gente fala de qualidade, né, tecnologias aí de smart working que podem contribuir para uma qualidade maior dentro da operação. A gente pode pensar em treinamentos hoje que são executados com, por exemplo, aqueles óculos lá que você coloca de visão 3D, né? Que simula que o operador numa sala de treinamento está executando o trabalho padronizado dele antes de propriamente ele ir para a linha de produção, né? Então, não é um treinamento simplesmente falado, não é simplesmente uma folha que você dá para a pessoa ler, mas você consegue fazer uma simulação tridimensional do que seria a linha de produção e de como ele vai executar aquela atividade antes de levar o cara para a linha, né? Quando a gente fala de ergonomia, vocês já devem ter lido, ouvido falar ou visto os exoesqueletos, né? Que os operadores colocam, que é como se fosse um colete, enfim, e que garante uma condição ergonômica muito melhor para aquelas atividades que demandam uma postura do cara tá sempre ereto ou tá sempre tendo que executar uma força maior, né, para realizar alguma atividade dentro do trabalho padronizado. Então isso também está sendo empregado fortemente, principalmente quando a gente fala de automobilística, né, dentro da indústria até de caminhões e ônibus, onde você tem peças mais pesadas, operações que são mais rigorosas até de executar do que quando você está montando um carro, tá? Mas eu acho que esses são bons exemplos assim para trazer à tona quando a gente fala de smart working. Bom, análogo ainda aos temas abordados, poderia nos dar uma breve introdução ao Smart Product and Services? Claro, quando a gente fala de Smart Products and Services, a gente está falando de forma muito forte, né, no desenvolvimento de produtos e serviços. Então, o que está sendo feito cada vez mais pelas empresas é utilizar de ferramentas para que antes da própria concepção do produto ou do serviço, a gente entenda o que o cliente quer, o que o cliente espera daquele produto, daquele serviço, e mais do que isso, né, o que ao final da vida útil daquele produto, como eu vou dar fim à vida útil daquele produto de uma forma smart, digamos assim, sem que eu comprometa, por exemplo, o meio ambiente, né, questões ambientais. Isso entra muito forte. Então, trazendo um exemplo para vocês, produtos hospitalares aí, né, que tem um custo elevado e muitas vezes quando a tecnologia avança muito rapidamente, né, então é um ciclo de vida curto e ao final desse ciclo de vida o que fazer com esse produto? Então muitas vezes você precisa descartá-lo, não tem outra alternativa, né, que não descartá-lo, e isso acaba gerando aí um problema, né, tanto de questão ambiental, e a gente sabe hoje que os consumidores, a sociedade em geral, ela preza muito por essas questões aí socioambientais na hora de fazer a aquisição de um produto XYZ, né? Isso é algo que pesa muito forte. Então o Smart Products and Services ele busca traçar um ciclo de vida inteligente para esse produto, de modo que você possa utilizar, dar maior vida útil para esse produto, otimizando, né, a utilização das capacidades desse produto, e que no final da sua vida útil ele possa também ser direcionado ou descontinuado
de uma forma que traga o mínimo impacto possível para o meio ambiente, né? Então, a gente usa aí algumas ferramentas, por exemplo, né, de indústria 4.0, muito forte questão de análise de dados, de analytics, de data mining, para você entender e buscar aí soluções ótimas de ciclo de vida, entender, né, qual é a melhor forma de conceber esse produto, e também intercambiabilidade de peças, né, para que daqui a pouco, quando eu descontinuei a vida útil desse produto, eu consiga utilizar uma parcela das peças dele ainda para conceber um produto com uma tecnologia mais avançada, né, em vez de descartar 100% desse cara para o lixo, digamos assim, tá? Então, é uma área bem desafiadora. Confesso que dentro da minha trajetória, né, minha trajetória é mais forte dentro da manufatura. A área de desenvolvimento de produto e serviço é a que eu menos tenho contato, mas com certeza ela é tão desafiadora quanto, ou talvez até mais do que as outras três que a gente já falou agora há pouco. Além disso, sabemos que, ao passar do tempo, os automóveis estão cada vez mais implementados com diversas tecnologias, havendo sensores, IoT e entre outros. Na sua opinião, quais os tópicos importantes que o Smart Product and Services fornece aos produtos do setor automobilístico? Bom, realmente, a indústria automobilística está se transformando, já se transformou, né, de alguns anos para cá, e esse processo de mudança e drive change, ele vem crescendo de forma exponencial, e a gente costuma dizer dentro não só dentro da GM, né, mas dentro da indústria como um todo, de que hoje as montadoras, elas não fornecem carros ou caminhões ou ônibus, mas sim fornecem tecnologia. E a GM, falando particularmente aí de GM, de Chevrolet, em plano de eletrificação da companhia, ele está muito associado com isso. E hoje você vê que as companhias, elas não vendem apenas o carro, né? Ela te vende um serviço de pós-venda. A GM tem aí plataformas de tecnologia, enfim, embutidas nos veículos, em que você paga uma mensalidade para ter uma assistência técnica personalizada, para ter plataformas digitais personalizadas. Então, eu acho que isso está muito forte, tende a ficar cada vez mais, e mais do que isso, né? Se você fizer uma pesquisa aí de mercado, você vai ver que o consumidor hoje, ele não compra apenas aquele carro que ele entende que é o carro mais bonito, né? Com um design mais bonito, ou com a melhor motorização, ou o carro que consome menos combustível. Ele quer saber também qual é o nível de tecnologia que está embutido naquele carro e o que a empresa vai oferecer para aquele consumidor depois que ele fizer a aquisição do carro. Então, o que vai oferecer em termos de acessibilidade, de tecnologia. Esse carro, ele tem conexão Wi-Fi, ele tem uma conexão 4G, agora entramos na era da 5G. Então, daqui a pouco o cara vai querer uma conexão 5G, não basta apenas a 4G, entende? Então, com certeza, as coisas estão muito, muito associadas, e com certeza hoje você precisa trabalhar os 4 smarts de forma simultânea dentro das grandes organizações, porque se você atacar apenas em uma ou duas, você não vai sobreviver à concorrência. É verdade. Bom, os pilares da indústria 4.0 têm como objetivo otimizar e tornar as indústrias mais eficientes, dessa forma, dando mais autonomia e focada no cliente. Assim, como tu relacionaria os conceitos da indústria 4.0 com o Lean, sabendo que ambos têm o objetivo de contribuir um com o outro? Perfeito. Acho que para o público que está nos ouvindo, né, e nós eu que sou engenheiro de produção, vocês que são futuros engenheiros de produção, a gente passa a grande parte da nossa graduação estudando Lean, né? Produção enxuta. E isso nunca vai morrer, isso nunca vai acabar na indústria, por mais avançadas que se tornem aí as tecnologias e, enfim, que os processos de robotização avancem a tal ponto que você não precise mais ter operadores na linha. O Lean, ele nunca vai se fazer desnecessário em um processo produtivo. E aí não é o que o Leandro acha, né? Mas são estudos científicos, são diversos artigos publicados que vocês podem buscar e podem ir a fundo, que dizem que toda aquela organização quer implementar um sistema de indústria 4.0, mas que não tem um sistema de manufatura enxuto implementado, rodando de forma consistente e em alto nível de maturidade, as coisas não vão dar certo, né? Então,
O que eu quero dizer com isso? Para que a companhia ela consiga avançar no seu plano de digitalização, de indústria 4.0, ela tem que ser uma indústria madura do ponto de vista da produção enxuta, né? Você tem que garantir que a base ela está sendo bem feita. Então é exatamente aquilo que a gente costuma dizer de não construir uma casa em cima de areia, né? Você precisa ter um alicerce sólido, forte e uma cultura forte dentro da tua companhia no que diz respeito ao Lean. Então acho que essa é a associação que a gente pode fazer. Indústria 4.0 e Lean estão diretamente associados. Porém, para eu ter indústria 4.0, preciso ter um sistema de produção enxuta robusto. Do contrário, não adianta eu pensar em indústria 4.0. Tenho que fazer meu arroz com feijão primeiro e garantir que o Lean, que a cultura Lean, que as práticas Lean, que as ferramentas, enfim, elas estão funcionando de forma consistente. Então, tendo em vista os temas abordados aqui sobre as questões dos smarts e produção Lean, comente um pouco para nós sobre como vocês vêm desenvolvendo essas práticas de aperfeiçoamento dentro da empresa GM. Bom, são quatro temas os 4 smarts, né? São 4 temas muito abrangentes, assim como o Lean. Então, basicamente, o que eu posso dizer é que a GM, assim como as montadoras de veículos de uma forma geral, elas podem ser tidas como referências dentro do Lean, né? Começou lá com o sistema Toyota de produção e depois, claro, cada empresa foi trazendo esses conceitos para si, cada uma delas tem nomenclaturas diferentes, né? A GM, por exemplo, a gente chama de GMS, Global Management System. Na Toyota, lá o sistema Toyota de produção. Se você for para Volkswagen, vai ter outro nome, para Fiat vai ter outro nome, mas no frigir dos ovos, todas as companhias são muito robustas do ponto de vista de Lean. Por quê? Porque a indústria automobilística é uma indústria em que a concorrência é muito elevada, certo? E você tem margens de lucro que são muito pequenas. Então, você precisa eliminar desperdício. Ao contrário de outras empresas, outros nichos de mercado, que você tem aí 2, 3 empresas que dominam todo o mercado, você tem margens aí chegando na casa dos 20, 30, às vezes 40%, e não estou falando que elas não fazem Lean, fazem, com certeza fazem, mas por uma questão de necessidade, elas não precisam ser tão agressivas e eliminar tanto assim as suas perdas como as empresas que fazem parte da indústria automobilística, tá? Então esse é o primeiro ponto. A GM é muito forte nisso, tem um sistema de produção enxuta muito robusto, com uma cultura já impregnada e buscando a melhoria contínua dos processos de forma voraz. Então, com isso, você tem essa base, tem esse alicerce consolidado, conforme eu comentei na questão anterior. Então, partindo desse pressuposto, a empresa ela está preparada para dar o próximo passo em direção à indústria 4.0, correto? E nesse sentido, temos trabalhado principalmente com o lançamento dessa nova plataforma de veículos, né, a plataforma GEM, Global Emerging Markets, que basicamente é a plataforma de veículos do novo Onix, que nós produzimos em Gravataí, da nova Tracker, que é produzida aqui na planta de São Caetano do Sul, e da nova Montana, que vai ser lançada no final do próximo ano, começo de 2023, que também faz parte dessa plataforma de produtos. Então, são veículos que têm uma arquitetura elétrica e eletrônica muito robusta, um nível de automação para sua produção muito elevado, e aí o que causou um turnaround muito forte, né, uma mudança muito grande das linhas de produção, com muita adição de tecnologia. Então, falando em termos de smart manufacturing, isso veio de uma forma muito forte nas plantas, né? Quando você fala de smart working, da mesma maneira, você tem um carro com uma complexidade maior dentro do processo de montagem. Então, você tem um carro que exige um número maior de operações, e tudo isso faz com que você tenha que dar ferramentas e fortalecer treinamento, e fazer com que o operador ele seja cada vez mais apto a produzir um carro com nível de qualidade sempre mais elevado da forma com que o consumidor hoje espera, tá? Então, um pouquinho daquelas tecnologias que eu falei com vocês ali de smart working, ela
ela entra em cena nesse sentido. Smart Supply Chain, então, nem se fala, porque apesar de produzirmos os carros, todos esses carros, né, que eu comentei aqui nas plantas do Brasil, 40% das peças ainda são importadas, né, e aí de N países, México, Estados Unidos, Europa e principalmente de países asiáticos, né. Então, infelizmente, a gente ainda não tem aqui no Brasil uma cadeia, uma rede de fornecedores capaz de prover peças principalmente eletrônicas, né, com o nível de complexidade que é exigido para esses veículos. Então essas peças são importadas e aí você imagina, a gente está falando aí de, não sei, 5.000 peças para montar um carro e a gente está falando que 40% disso chega aqui pra gente de navio, né, basicamente. Então você tem que ter o controle, saber como o supplier tem que saber qual é a tua demanda com 40 semanas de antecedência e você precisa saber como o cara tá com relação à produção desses itens, quando já foi embarcado lá, quando deixou de ser embarcado, quanto tempo levou da planta do cara até o porto lá na China, quando essa peça chegou no porto, quando ela efetivamente embarcou, quando ela efetivamente partiu de lá. Daí você tem 3 meses para chegar no Brasil. Então imagina, você precisa ter um tracking em real time disso, né, certo? Então a complexidade é gigantesca. E quando a gente fala de produtos e serviços também, a empresa tem sido inovadora, né, nesse sentido. A GM foi a primeira montadora, né, o Onix foi o primeiro carro a ter Wi-Fi embutido, então frequentemente surgem inovações e acho que o Onix foi o sucesso que foi já o antigo Onix, né, da plataforma Gama, antes desse novo Onix, se tornou um sucesso de vendas também, porque a GM começou a incorporar um nível maior de tecnologia para um carro popular, né, e isso agradou muito ao cliente, ao consumidor. Com o novo Onix, com a nova plataforma GM, como eu falei, isso está cada vez mais forte, né? A nova S10 também é um carro que está trazendo muitas novidades nesse sentido e certamente vem mais coisas pela frente. Então, a companhia vem atacando muito forte aí todos esses lados, todos esses nichos, mas como eu disse antes, tudo isso porque ela tem uma base sólida e é uma referência mundial quando a gente fala de Lean. Se não fosse isso, com certeza as coisas não estariam caminhando bem nessa outra ponta né, no que tange a indústria 4.0. Certo. Leandro, foi um prazer essa conversa e deixamos agora um espaço para transmitir uma mensagem para os nossos ouvintes. Eu que agradeço a oportunidade, como eu falei no começo, muito feliz com o convite, muito, muito bacana estar podendo compartilhar alguns conceitos aí com vocês. Mando um abraço a todos os alunos, enfim, professores da engenharia de produção, de outros cursos aí que porventura estão nos escutando também, acompanhando, e desejo muito sucesso a todos, deixo um grande abraço e fico à disposição sempre que precisarem, quiserem trocar ideias, informações, compartilhar conhecimento, fico à disposição.